Hoje é o dia que eu vou falar sobre Infiltrado na Clã, um filme que eu indiquei há poucos dias atrás como um dos favoritos a estarem no Oscar e disse que ainda não tinha assistido, mas que assim que assistisse ia falar pra vocês o que eu tinha achado. Então, chegou a hora. A história do filme é muito simples e inclusive para vendê-la para Hollywood foi mais ainda. Um policial negro consegue se infiltrar na Ku Klux Klan. O diretor Jordan Peele é o produtor desse filme e ele acabou vendendo a ideia para o Spike Lee, um dos grandes diretores da história dos Estados Unidos, e grande parte dos seus filmes sempre serviram como uma denúncia para o tratamento que as pessoas negras recebem nos Estados Unidos. Então esse cara é foda e a partir daí você já consegue entender bastante coisa que acontece nesse filme e como elas acontecem e como são ditas. A minha ideia nesse vídeo não é entregar parte da história. Eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer é irem assistir ao filme que está nos cinemas nesse momento, ou enfim, esperarem para assistir nas suas casas. Mas o que eu posso falar bastante aqui é sobre a parte técnica e também sobre a mensagem do filme. O Spike Lee é um grande diretor, e quando você assiste um filme de um grande diretor, é perceptível ver a qualidade das suas escolhas. O que eu quero dizer com isso? Os posicionamentos de câmera, como ele decide movimentar a câmera o tempo todo, os enquadramentos, a direção de fotografia, a direção de arte. Basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso é que o filme é muito bonito esteticamente. É algo belo, é como se você estivesse numa exposição de arte e por mais que não conseguisse entender o porquê acha aquilo bonito, você sente. Então basicamente é isso que diretores muito bons fazem você sentir. Além disso, o diretor usa a imagem para dizer coisas que nenhum texto poderia explicar. É claro que eu tô falando sobre os momentos de desigualdade dentro do filme, o quanto as pessoas negras sofreram e sofrem com o racismo. E tudo isso o diretor consegue exibir muito bem com a imagem em si. Então nós sempre estamos vendo o nosso protagonista, que é um policial negro, rodeado de homens brancos, alguns que estão ao seu lado, mas outros que não estão. Além de tudo isso, essa é uma história real. Isso foi um dos grandes pontos que convenceu o Spike Lee a participar. O filme é baseado no livro do Ron Stallworth, que é o policial que se infiltrou na Ku Klux Klan. Isso deixa a história ainda mais incrível e ao mesmo tempo mais absurda. O Spike Lee sempre dominou muito bem a comédia dentro dos seus filmes, por mais dramáticos que fossem os temas, e não é diferente aqui. O diretor usa as situações absurdas a um ponto que nos faz rir, mas o interessante aqui é que nós estamos rindo de uma coisa que, infelizmente, não acabou. Além de ter sido real naquela época, ainda é real hoje em dia, mas já eu falo sobre isso. Um dos pontos principais desse filme, além da sua belíssima direção e tendo um roteiro interessante, são as atuações. Nós temos o filho do Denzel Washington, o John David Washington, como o grande protagonista desse filme, e ele tem um carisma excelente, além de ser um bom ator. Você percebe que o tempo inteiro ele está passando por situações onde ele poderia ser diminuído, mas o ator tem uma presença tão forte que nos mostra que, por mais que ele esteja em alguns momentos em ambientes inóspitos, ele sempre sabe se livrar disso. O mais interessante desse roteiro é que nós não passamos o filme inteiro vendo ele mentindo apenas para a KKK. Ele também precisa mentir para as pessoas que ama para conseguir seguir com a sua investigação. Então, basicamente, o Ron sempre está no meio da situação. Isso porque ele não é extremo como a KKK, obviamente, e também não é tão extremo como alguns ativistas negros. Isso porque ele acredita que pode mudar o sistema, que ele, de dentro da polícia, pode mudar como a polícia trata os negros, enfim, as leis, a forma com que todos são tratados. Então ele é um sonhador, ele é uma pessoa que quer mudar as coisas a partir de uma perspectiva que ninguém antes tinha tido. E isso faz o filme funcionar muito bem, porque nós estamos sempre ouvindo os dois lados. Mas é claro que o lado da KKK é um lado do absurdo, é um lado do extremismo, é um lado do ódio. E a montagem do filme potencializa essa funcionalidade do roteiro. Isso porque nós vemos o Ron o tempo inteiro tendo que lidar com essas questões. Não só ele, mas também o seu parceiro, o Adam Driver, que é um judeu que está infiltrado na KKK. Mas o interessante aqui é que a sua religião nunca foi tão presente na sua vida e ele nunca foi tão lembrado dela pela cor da sua pele. Muitas
pessoas não sabem que ele é judeu. Então é interessante aqui no filme que nós não temos apenas o confronto desses extremistas com os negros, mas sim com qualquer outro tipo de crença. O ódio é generalizado para todos. E o personagem do Adam Driver representa essas pessoas que não percebem o ódio o tempo inteiro porque não são lembradas da cor da sua pele ou odiadas por isso a maior parte do tempo. Então aqui, nesse filme, o Spike Lee está visivelmente gritando para que todos prestem atenção para as coisas que vêm acontecendo no mundo. Bom, agora chegou a parte que eu vou falar um pouco sobre a mensagem desse filme e principalmente o que eu senti assistindo. Fiquem tranquilos porque eu não vou entregar nenhum spoiler. Esse filme, ele funciona como ficção até o seu fim, mas ele é uma mensagem, ele é acho que um grito de desespero do Spike Lee para diversas situações que vêm acontecendo. Eu já falei uma vez aqui no canal, ou talvez mais do que uma vez, sobre situações extremas de ódio que vêm acontecendo ao redor do mundo. Em especial, uma que é extremamente marcante foi toda a revolta que aconteceu em Charlottesville, nos Estados Unidos, onde existia um conflito gigantesco e pessoas, enfim, foram extremamente agredidas, brutalmente agredidas, e até mesmo nós tivemos uma pessoa assassinada por um homem que entrou com um carro no meio da multidão. E existe uma grande conexão entre essas duas coisas, mas assistam o filme para saber melhor. Os extremistas, que são pró os direitos dos homens brancos, eu não sei nem como descrevê-los, até porque uma pessoa que grita em prol dos direitos brancos, contra os judeus, contra os negros, contra qualquer religião, cor da pele que não seja a deles, enfim, com muitas armas. É todo um pensamento extremista, assim, e que me preocupa bastante. Eu não quero discutir política aqui no canal, até porque eu acho que nós, no Brasil, estamos num momento onde discutir política já virou algo quase inútil. Porque cada um tem a sua opinião e a gente não está se ouvindo. Então eu estou longe de querer discutir isso aqui. O que acontece nesse filme é que o Spike Lee viu nessa história algo extremamente atual. Como vocês sabem, nos Estados Unidos as pessoas negras têm um tratamento muito diferente e muito ruim. Pessoas são paradas pela polícia o tempo inteiro, são agredidas. O racismo é muito gigantesco. Os Estados Unidos, assim como muitos outros, inclusive o nosso país, é um país que vem da total destruição dos índios e da escravidão. E os países são construídos também com imigrantes. A gente pode tentar ignorar isso de qualquer forma, mas os Estados Unidos é completamente montado em cima disso e o Brasil também. O interessante desse filme, Infiltrado na Clã, é que ele realmente é um aviso. Ele é um filme muito bem feito, é um filme com uma história muito interessante, com atuações extremamente bem feitas e bem realizadas, com alguns problemas de roteiro, sim, não é um filme perfeito, mas ele funciona muito como um tapa na cara. É um filme que você olha e fala, putz, isso ainda está acontecendo. As pessoas ainda correm perigo. O ódio é algo extremamente presente em tudo, gente. Tanto na sociedade, no esporte, no dia a dia, no trabalho, nós temos o preconceito como algo presente. O ódio por outras pessoas como algo presente. Isso é muito perigoso. Por mais que você tenha um pensamento diferente do meu, a gente pode se respeitar e eu não preciso te odiar porque eu não concordo com você e vice-versa. Por favor, não pensem que esse vídeo aqui é um vídeo feito por alguém que é de esquerda ou por alguém que é de direita. Eu não sou. Não sou. Esse vídeo é feito por alguém que ama o cinema, assim como todos vocês. É um vídeo feito por uma pessoa que viu nesse filme uma mensagem muito forte. Inclusive, tem uma passagem desse filme que fala sobre a importância do cinema na construção do ódio de uma sociedade. Como muitos de vocês sabem e outros não, existe um filme que é muito importante para a história do cinema, que se chama Birth of a Nation. Esse filme é importante porque ele é a introdução da edição, do potencial da edição no cinema. Só que ao mesmo tempo ele é um filme extremamente racista. E é um filme que desencadeou nos Estados Unidos o ódio muito mais forte por pessoas negras. E tem uma passagem incrível nesse filme falando sobre isso. Então eu acredito que o Spike Lee acreditou que o cinema, assim como naquela época, também pode ser usado para mostrar um outro lado, mostrar um ponto de vista e mostrar principalmente que nós não precisamos nos definir através do ódio e da diferença, mas sim do amor e do respeito.
E essa é a mensagem que ficou pra mim do filme. Ele, assim como o Bird of a Nation, pode ter um impacto gigantesco na história do mundo, ou enfim, desencadear outros filmes que tenham esse impacto. O cinema é muito poderoso e a gente é apaixonado por ele, não à toa. Então é isso, pessoal. Até a próxima!